casa de oração. Esse lugar é casa de oração. Estava presente, Davi foi ungido, né? Nós vimos passar todos os irmãos de Davi. E uma coisa me chama a atenção, irmãos, porque o tempo passa, nós bem conhecemos a história, que depois desse acontecimento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi de uma maneira extraordinária. E a Bíblia declara que quando Israel estava numa situação difícil com o filisteu, e que todos os grandes guerreiros de Israel temiam, teve dificuldade de encarar o gigante de frente, um homem chamado Davi se levantou, ainda menino, ainda franzininho, fraco, mas ele se levanta não na força dos braços dele, ele levanta na força de Deus. E a Bíblia declara que ele vai jogar o filisteu por terra. A Bíblia declara que ele se dispõe a pelejar. E a Bíblia diz que começa aí a história de Davi. Uma trajetória de milagres, uma trajetória de conquista, mas uma trajetória também de muitas dificuldades e de grandes obstáculos. Aí eu já começo a entender que para as grandes vitórias chegar na nossa vida, nós temos que aprender a lidar com esses diversos momentos que a vida nos oferece. O momento de vitória é muito bom, mas tem também o momento que a batalha vem, tem também o momento que o filisteu nos encara de frente. É nessa hora que o verdadeiro guerreiro tem que se levantar e dizer: eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Porque as grandes vitórias só acontecem quando alguém se dispõe a sofrer, se for preciso. As grandes vitórias só acontecem sobre aquela vida daquela pessoa que decide perseverar, mesmo que tudo diz que não. E a pessoa insiste em orar a Deus, em buscar a Deus. E a vida de Davi foi assim, uma vida difícil. Um simples pastor de ovelhas se tornou um governador de um país. Tudo isso porque certa feita o profeta entra na casa dele, unge ele, e depois daquela unção, ele acreditou naquilo. Eu estava hoje no Poço de Jacó com o irmão Oswaldo, o irmão Bruno também. Eu estava dizendo para eles a diferença entre uma pessoa tentar fazer uma coisa e a diferença da pessoa falar: eu vou fazer, né? A diferença é que aquele que tenta, ele desiste. Se Davi estivesse tentando ser rei, se Davi estivesse tentando alcançar a promessa de Deus, ele tinha desistido. Porque a Bíblia vem dizendo que na hora de Davi casar com a filha de Saul, Davi estava lá e de repente Saul falou: olha, me traga tantos prepúcios de filisteu. Davi trouxe o dobro. Alguém pode olhar e falar assim: pois pastor, mas né, é simples. Não é, porque ele tinha que cortar aquela parte íntima e trazer para o rei. Você imagina, irmão, que trabalho que não teve. E vou falar uma coisa: haja estômago para fazer uma coisa dessa, porque o sangue é a montoeira de sangue. Davi só cepando, Flávio, mata e põe num saco, mata, cepa, põe num saco e fala: tá aqui, ó, você me pediu tanto, eu estou te dando o dobro, agora você me dá a sua filha, que é a promessa que você me fez. Ou seja, quando eu olho na vida de Davi, eu vejo um homem determinado, eu vejo um homem que não vai parar enquanto não conquistar aquilo que ele almeja. Quem está entendendo já o que Deus está falando? Eu vejo que está faltando guerreiros dentro da casa de Deus, que não param enquanto não conquistam. O que tem de gente desanimando no começo da caminhada não é brincadeira. O que tem de gente que começa a sua chamada muito bem, buscando a Deus, perseverando na presença de Deus, e depois desanima não é brincadeira. Tudo isso sabe por quê? Porque pessoas que não têm perseverança, não têm persistência, não sabem persistir em prol de nada, simplesmente desistem no primeiro obstáculo. Esse tipo de pessoa não vai alcançar coisas grandes da parte de Deus. Esse tipo de pessoa começa muito bem, mas só vai até o meio do caminho, do meio para lá, ele não consegue prosseguir, porque ele fica olhando para os obstáculos. Esse tipo de pessoa tem que começar a entender que para entrar numa campanha dessa tem que ser valente e dizer: eu vou até o final, aconteça o que acontecer, eu vou perseverar para ver a grande vitória. Não dá para ver uma grande vitória do dia para a noite, e muito menos usando 50% da sua força. Você tem um inimigo que usa 100% da força dele para tentar destruir você, para acabar com os seus sonhos, acabar com a sua felicidade, acabar com a sua família. Agora está na hora de você se levantar e dizer: eu vou usar 100% da minha força, a minha vida será uma bênção, a minha vida espiritual será abençoada, a minha vida familiar será abençoada, a minha vida financeira será abençoada, todas as áreas da minha vida serão alcançadas com o poder de Deus, porque eu não desanimo enquanto isso não ser realizado na minha vida. Existem aqueles que sonham e nunca vão alcançar os seus sonhos, porque desistem no meio do caminho. E existem aqueles que transformam o sonho em realidade. Se você for olhar para a vida de Davi, um homem que tinha uma promessa maravilhosa, você vai ver que ele teve que persistir muito para chegar onde Deus queria. Ele teve que lutar muito para chegar a sentar naquele trono e falar: olha, ele é o rei. Alguém poderia olhar e dizer: poxa, Deus honrou muito Davi.
vendo ele sentado no trono. O problema é pegar a história de Davi e observar quantas lágrimas Davi não derramou, gente. Quantos momentos difíceis Davi não teve. Quantas as vezes Davi orou sozinho, calado, até mesmo na caverna de Adulão, quando depois que os outros soldados se reuniram a ele. Davi pegou um exército falido, homens que não sabiam nem pegar uma espada, e Davi treinou eles. Homens que a sociedade rejeitou, e Davi pegou eles e falou: eu vou investir em vocês, e vocês serão guerreiros. Então daí dá para você ver um homem determinado, que uma pessoa determinada pode fazer. Uma pessoa determinada, ele chega, vai tomar conta de uma igreja, a igreja está vazia, ele olha e diz: essa igreja vai encher no nome de Jesus, e eu não paro, eu não sossego enquanto não ver essas almas. Quando a pessoa é determinada, quando o obreiro é determinado, ele começa a alcançar sucesso ministerial. Agora, quando é do tipo de pessoa que ele precisa de uma ou outra pessoa para ajudar, ele precisa de uma ajudinha humana, ele precisa, sabe, de algum mecanismo humano, ele começa a perecer, porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você olhar e querer tudo favorável. Davi foi consagrado a rei já numa idade muito pouca, sabe, bem novo. Mas aí eu te falo com você uma coisa: quem era Davi? Davi não sabia pegar numa espada quando foi consagrado, irmão. Isso é muito sério. Davi só sabia tacar pedra com funda. É isso que ele sabia, sabe? Mas ele tinha uma coragem, uma fé verdadeira dentro dele, coisa que os guerreiros de Israel não tinham mais. Porque na hora que o filisteu veio para pelejar contra ele, eles temeram, ficaram com medo, sabe? Deixou de acreditar no Deus de Israel para acreditar no tamanho do filisteu. E o que mais acontece hoje no nosso dia é isso: pessoas que deixam de acreditar na promessa de Deus para acreditar, sabe, no tamanho dos obstáculos que estão sobrevindo. Mas quando alguém é determinado, Deus honra a vida dessa pessoa. Quando alguém começa a acreditar com fé e a decidir, fala: vai acontecer porque Deus está comigo. Eu não sou forte, mas Deus é. Eu não posso, mas Deus pode fazer. E eu vou lutar para que isso possa se tornar real na minha vida. Eu vou acreditar em Deus. E aí as coisas começam a mudar, irmão. A pessoa se coloca diante de Deus e Deus opera. Estava até falando para os irmãos lá também lá no monte, falei: gente, quando o homem é de Deus, ele ora, o fogo cai do céu mesmo. Não tem jeito não, irmão. Não tem jeito não, mãe. Se o homem se coloca, se a mulher se coloca, tem que haver uma resposta de Deus. A Bíblia declara que se as palavras de Jesus estiverem em nós, nós vamos pedir, as coisas vão acontecer, irmão. Isso é muito sério. Quando eu leio isso, eu me sinto desafiado. Desafiado a quê? A acreditar para que a resposta de Deus possa chegar. Então, se nós queremos ver algo acontecer na nossa vida, primeira coisa é colocar as palavras dentro de nós, ou seja, guardar os mandamentos de Deus. Porque quando você guarda os mandamentos de Deus, você vai orar e Deus vai fazer acontecer. Por que muito crente não tem resposta à sua oração? Porque não pratica a palavra de Deus. Porque quando o homem, quando a mulher pratica a palavra de Deus, a oração dele é diferente. E vou dizer para você uma coisa: até o ímpio muitas vezes já percebeu isso. Por que muitos ímpios olham e falam assim: poxa, eu vou lá na casa do fulano de tal para ele orar por mim, porque para Deus me abençoar. Porque ele sabe que aquele fulano de tal está com a vida diante do altar, e quando ele clamar, Deus vai ter misericórdia. Então muitos crentes ainda não entenderam isso, que é necessário praticar a palavra de Deus para ter resposta à sua oração. Não basta viver só de palavras.